E eu garanto, papais e mamães que estão em casa, presta atenção nesse meu convidado agora, tá? Eu estou recebendo o professor Antônio Alves, ele é orientador familiar, ele vem ajudando as famílias nos desafios da educação dos filhos, ele também é pedagogo, mestre em educação, escritor da Academia de Letras de Maringá, já publicou 6 livros publicados na área de educação, é marido da Juliana e pai do... Aquiles. Pai do Aquiles, a Juliana, isso. ela é fisioterapeuta, né? Esteticista, isso. Faz massagens incríveis, mas olha só, hoje nós estamos aqui com o professor Antônio Alves e nós vamos falar um pouquinho com os pais que estão ensinando os filhos em casa e que não tá fácil, né, Antônio Alves? Seja bem-vindo. Rose, muito obrigado, um prazer, uma honra estar aqui com você. Quais são os principais desafios dos pais nesse momento? Porque tá desafiador, né? Bastante. Hoje, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a família ela tem que ter assim, uma paciência muito grande, porque de uma hora para outra ela teve que assumir toda a responsabilidade pedagógica, didática dos filhos. Então a escola está ali, ela está ali para ajudar, está dando todo esse apoio, mas a mediação hoje está na mão dos pais. E o que não é uma função da família, né? Não é uma função propriamente da família. Então, o principal desafio é a família encontrar hoje uma rotina, uma organização que de maneira saudável para todos dentro do lar, ela consiga encaixar todas essas obrigações. A gente até vai deixar também o Instagram do professor Antônio Alves, vamos colocar ali, gente, para poder também estar acompanhando ele, né, ali ó, professor ponto, porque assim, vamos dizer que os pais viraram professores particular? Antigamente, na minha época, a gente não ia bem na escola, daí a gente tinha um professor particular. Hoje, muitas crianças, o pai tem que estar o tempo todo ali estudando junto, né? Isso. E dependendo da faixa etária, não tem outro jeito. Essa mediação ela é necessária. E o desafio maior é, o filho está ali o dia todo, a filha está ali o dia todo em casa, esse pai ou está trabalhando em home office, ou está fora de casa, e como que organiza essa rotina e consegue garantir que essa criança, esse aluno, esse adolescente continue aprendendo, né? E ainda ajudar o isolamento, porque tem que ensinar com o ensino remoto, que está difícil, as crianças que não estão lidando mais também com esse isolamento, porque fez 1 ano. Isso. Como que o pai tem que arrumar a estrutura emocional dele também, né? Esse é o primeiro passo, na verdade. A família ela tem que estar equilibrada, o pai e a mãe precisam encontrar uma forma ali de se equilibrar para poder contribuir com essa organização do filho. Nós somos espelhos em casa, né? Não tem como, se eu estou desequilibrado emocionalmente, vai ser muito difícil. Você pode ver que uma mãe e um pai muito ansioso, a criança é muito ansiosa. Exatamente, geralmente é uma criança acelerada, uma criança que tem ali um nível de estresse um pouquinho mais elevado. A primeira coisa, hein, você usou o termo perfeito, correto, aqui, que é o ensino remoto. Não é EAD isso que a gente está tendo. O EAD é uma modalidade específica com metodologia própria, com mediação, e não é isso que está acontecendo. De maneira geral, é um ensino muito improvisado. Então, primeiro, isso, também, né? Porque na educação básica isso não é comum. Então, a primeira coisa é esse desafio de metodologia. As crianças não estão se adaptando, não estão aprendendo da mesma forma que aprendem no sistema regular de ensino. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, como depois de entender que esse desafio é grande, eu vou conseguir tirar toda essa pressão, porque é a orientação que eu tenho dado para as famílias que fazem o acompanhamento, tira a pressão, tira o pé do acelerador, diminui a carga ali em cima da criança, do adolescente, para fazer o que é possível. Porque não adianta. Não vai querer 100% agora, não né? Não vai. Uma pergunta que eu sempre costumo fazer, em especial para as famílias que estão iniciando esse processo de acompanhamento, o que é mais fácil de recuperar, Rose? Um ano acadêmico, um ano letivo ou emocional de uma criança, de um adolescente? O acadêmico depois você recupera. O conteúdo você recupera muito mais fácil do que o emocional. Muito mais fácil. E como cuidar? Olha só, o pai, ele tem que fazer ou de home office ou sair para a rua trabalhar, ajudar os filhos no ensino remoto e cuidar da saúde emocional do filho. Como cuidar dessa saúde emocional do filho? Perfeito. Primeira coisa, como eu coloquei agora anteriormente, a gente pode explorar isso um pouquinho mais, é tirar o pé do acelerador e levar para dentro de casa a visão de que eu não preciso ser perfeito e dar conta de tudo. Porque um dos motivos do estresse elevado ali com as crianças ou adolescentes nesse momento é o fato de que as escolas, muitas vezes, elas quase que triplicaram o número de atividades, porque a escola está querendo compensar muito mais atividade para a criança fazer em casa para compensar o fato de que eu não estou na escola, como se quantidade fosse sinônimo de qualidade. Então, primeiro, a família vai ter que ter essa compreensão de eu não vou dar conta de tudo isso, eu não preciso. Quantidade não é qualidade. O que é possível
possível fazer naquele momento. Conversa com essa criança, conversa com esse filho. Porque, professor Antônio, olha só, tem criança que já tem dificuldade na escola de prestar atenção, ficar ali 4 horinhas sentada ali, prestando atenção no professor. Conversa, o professor chama atenção, vai levantar, vai no banheiro, aponta um lápis, volta. Agora você imagina você fazer uma criança que tem que estudar num período letivo do horário da escola, em casa na frente de uma tela de um computador. Não, é quase que impossível para a maioria por uma questão de metodologia mesmo. É o que você colocou, na sala de aula, ela está diante de um professor, tem um mediador presencialmente ali diante daquele indivíduo. Em casa, o pai não, mãe não consegue, na maioria das vezes, ficar ali do lado, sentado do lado da criança e ficar o tempo todo ali com ela. Então, muitos não conseguem nem sequer prestar atenção no que o professor está falando ali do outro lado. E aqueles pais que trabalham o dia inteiro? Que tempo? Porque daí você tem que estudar de manhã, ou que você tem que estudar tarde, o pai trabalha o dia inteiro. Como que o pai arruma um tempo? O que você indica para poder auxiliar a criança? Primeira coisa, fazer aquilo que a gente falou agora há pouco. Tira o pé do acelerador, começa a fazer o que é possível. Não quer abraçar o mundo e dizer, eu vou dar conta de tudo. Entenda que algumas coisas a gente vai ter que recuperar depois, esse momento vai passar, então vamos investir nesse momento com qualidade. Mais do que quantidade de tempo, que é o que as famílias não têm hoje, que é natural. A gente vive às vezes é melhor moderno. 10 minutos com qualidade do que 1 hora sem não se qualidade, trata mais né? de quantidade de tempo, e sim de qualidade de tempo. Os pais vão ter que começar a entender, e aí eu preciso tirar a cobrança desse pai e dessa mãe, para ele não ficar se culpabilizando, sofrendo também. Invista em qualidade de tempo e não em quantidade. Eu tenho 2 horinhas com meu filho, só faça essas 2 horas se tornarem o melhor momento do mundo com seus filhos. Você tem um dos seus livros, né, gente? O professor ele tem 6 livros, é sobre indisciplina, né? E como que você vê o comportamento das crianças e dos jovens de hoje? Eles são indisciplinados, né? Então, Rose, assim, esse conceito ele é bem complexo, no sentido de que assim, nós temos uma pesquisa de 2015, que é a mais completa até hoje, da OCDE, que divulgou que o Brasil é o país número 1 em mau comportamento no mundo. Como o Brasil, ai, meu Deus, eu morro de dó do Brasil. Dizer assim, o Brasil não é primeiro lugar em nada, o Brasil é primeiro lugar em mau comportamento no mundo. Então, em sala de aula, o professor brasileiro é o que enfrenta mais desafio para poder ensinar. Então, nós temos pesquisas que falam sobre isso. O pessoal que acompanha lá no Instagram vê que eu sempre compartilho essas informações. No entanto, em casa, a família tem que tomar muito cuidado, porque existe aquilo que é indisciplina, aquilo que é mau comportamento, que foge ao padrão de comportamento daquela faixa etária, e existe aquilo que é um comportamento esperado para determinada idade. De um adolescente. Isso. Então, o seu filho de 6, 7 anos é uma criança agitada, que fala, que questiona, que quer brincar, que quer fazer, ótimo, uma criança saudável. Agora, vamos organizar uma rotina para ver daí sim o que de repente pode estar de inadequado dentro desse comportamento. Isso é importante. Ele tem que saber, né, o que é realmente indisciplina e o que é da idade, né? Exatamente. Porque pai e mãe também precisam se cuidar, né? Porque como você falou, nós somos os espelhos. Se a criança vê a mãe gritando com uma pessoa, ela vai falar, não, se minha mãe faz, isso aí tá correto. Então, assim, não é, professor, os pais têm que ter muito cuidado, né? Isso. E uma observação que eu faço no meu último livro agora, que eu publiquei agora em fevereiro, Manual de Educação, é o seguinte, Rose, ser exemplo é pré-requisito básico para se educar. Ser exemplo. No entanto, ser exemplo é diferente de ser perfeito. Nenhum pai, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Gente, eu tô lendo eu já li A Coragem de Ser Imperfeito, tô lendo A Arte da Imperfeição. Ninguém é perfeito e tá tudo bem. Isso. A questão é, inclusive, quando a gente erra, ter a habilidade e a capacidade de reconhecer o erro perante o filho. Às vezes, na hora, naquela adrenalina, a gente não consegue, mas chega depois, filha, perdão, pai errou, a mãe errou, porque isso forma e dá o exemplo para a criança, inclusive para o adolescente, de que, olha, quando você erra, é importante reconhecer o exemplo da humildade, né? Ele vai voltar mais vezes, eu adoro esse assunto. Manda um beijo pra Juliana, tá? Pode deixar. E pro Aquiles, tá? Pode deixar.